Bom dia. Oi, gente, bom dia. Vocês não vão mostrar o rosto para mim? Podem mandar mensagem ali pelo chat, tá? Bom dia, Juliana, Adriano, Gerson, Mariana. Bom dia, Laila. Pessoal, não querem mostrar o rostinho? Só para eu fazer a chamada? Só para eu ver vocês? Para eu conhecer? Que vocês eu não conheço, né? Que eu não dei aula ainda. Depois, quando voltar às aulas, daí eu tenho que ir lá na sala de vocês, né? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Respondam para mim ali no chat. Tá tudo beleza? Câmera só mais tarde? Agora não tá legal. A minha também não tá legal, gente. Mas fazer o quê, né? Tem que acordar cedo. Aí tá chovendo, aqui em Maringá tá chovendo. Tá chovendo e tá friozinho. Tô só terminando de admitir aqui, tá? Pessoal, vocês estão com a prova? Vocês têm, eu não sei se vocês, eu vou colocar a prova aqui, vou compartilhar a imagem da prova. Nesse primeiro horário, eu vou corrigir a prova, tá? Que vocês foi, acho que eu sou a última professora, né? E vocês são a última turma que eu vou corrigir a prova, fazer a vista de prova com vocês, tá? Eu vou passar as notas e as presenças para o professor Gutenberg, tá? Iniciou um sistema novo ontem, né? Daí eles já credenciaram a gente e mandaram um manual de como é que a gente utiliza, tá? Daí eu vou passar para ele, vou passar ainda hoje. Daí ele vai estar lançando a nota de vocês, mas acho que a maioria recebeu, né? Todo mundo recebeu a nota no e-mail lá que foi mandado? Acho que sim, né? Bom dia, Samira, João Vitor, Adriano. Recebeu, né, Mariana? Bom dia, Ju. Recebeu. Então tá bom, então, Laila. Obrigada. Tá? Então, daí eu vou passar para ele, tá? Aquelas presenças das lives. A Letícia vai passar uma lista de quem assistiu aquela live de Direito do Trabalho, né? Que ela compõe a nota. E eu vou passar essas daqui, dos dois, tá? Da revisão e daquela
aula antes do dia da prova, ok? Tranquilo, então? Eu vou colocar, então, aqui, eu vou compartilhar com vocês a imagem da prova, tá? Aí depois, no segundo horário, a gente vai para o conteúdo. Só um pouquinho. Eu ainda estou treinando nisso aqui, tá, gente? Então, se eu fizer alguma gafe, por favor, vocês tenham paciência comigo, porque é a minha primeira reunião no Zoom. Eu já participei de reunião no Zoom, mas eu nunca fui anfitriã, tá? Pessoal, vocês estão vendo a tela? Estão vendo a prova? Você quer falar, João Vitor? Pode falar. Você quer falar alguma coisa, João? Pessoal, então vamos lá começar com a prova. Tava bem simples, né? Tá dando para vocês verem aí? Acho que eu vou aumentar aqui ela, né? Que o tamanho acho que tá pequeno. Eu vou lendo aqui para vocês então, tá? Então a primeira pergunta ali era sobre a atividade econômica exercida profissionalmente. Podemos dizer que nessa daqui, vocês marcaram o quê? Tudo bem, João. Na 1, vocês marcaram o quê? Estava lá no material de vocês. Lá no começo do material de vocês. Isso mesmo, Gabriele. Letra C. Profissionalidade, economicidade e organização, tá? Então, ali sobre a atividade econômica organizada, exercida profissionalmente, podemos dizer, tá? Então, é esses três aí, tá? Profissionalidade, economicidade e organização, tá bom? Tá bem lá no comecinho do material de vocês. Vamos voltar para a prova. Ali na próxima pergunta. Foi demais. Os contratos empresariais possuem particularidades que justificam seu estudo separadamente dos demais contratos, inclusive dos civis. Assinale, então, quais são os vetores de funcionamento dos contratos empresariais. Essa aqui, então, era sobre quais são os vetores dos contratos empresariais. Esse aqui, vocês lembram qual que vocês marcaram? Renata, isso. A 2 é a letra C também. Uso e costumes, boa-fé objetiva e escopo de lucro, ok?
As outras também têm, às vezes, algum vetor que está certo, mas todas as outras têm um vetor, tem uma característica lá que não é dela, tá? Então, por exemplo, ali na letra B tem boa-fé subjetiva, tá? A boa-fé dentro dos contratos empresariais é a boa-fé objetiva, ok? Tá tranquilo até aqui, gente? Tá beleza? Ninguém vai mostrar esse rostinho lindo para mim de manhã. Vocês devem estar tudo deitado, né? Por isso que vocês não querem mostrar o rosto, né? Fala a verdade. Ninguém quer mostrar o rosto porque tá todo mundo deitado. Fala para mim. Que vocês estão deitados assim, ó, com o celular na cara, assistindo na cama, né? Eu sei, eu já fui aluna. Eu lembro bem disso. Então vamos lá, vamos voltar lá para a prova. A questão número 3. A empresa PAP deseja realizar um contrato de troca com a empresa AP, que pertence ao filho do proprietário da empresa PAP. Nessa situação hipotética, qual atitude deve ser tomada de acordo com o Código Civil? E aí, meus amores? Você marcou a E, Gabriele? Essa daqui é a letra E mesmo, tá? Tá lá no artigo 533, inciso 2 do Código Civil, tá? Então, a letra E tá falando: é necessário a anuência dos descendentes e do cônjuge do alienante, caso a troca de valores seja desigual entre ascendentes e descendentes, ok? Então, aqui vai estar falando sobre o contrato de troca, tá? O contrato de troca, ele vai estar lá, ele só tem um artigo, que é o artigo 533. Ele, via de regra, ele segue o que está estabelecido nos artigos da compra e venda. A única exceção é os 2 incisos do artigo 533, ok? Então, da troca, segue-se, se tiver alguma dúvida e não for os incisos 1 e 2, não estivesse tratando dos incisos 1 e 2 ali do 533, vai utilizar os artigos lá da compra e venda, ok? Tranquilo aqui? Vamos lá então para a próxima. Aplicam-se a troca Eu vou só lendo aqui, que daí acho que é mais fácil, porque ali a prova está muito pequena, né? Acho que vocês não devem estar nem conseguindo ler se tiver alguém de celular. Então, vamos lá. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda, com as seguintes modificações. Então, aqui é aquilo que eu falei, tá? Com exceção dos 2 incisos que tem ali no 533, o restante vai se utilizar a compra e venda. Ah, professora, mas onde está falando isso? Vai estar falando lá no caput, tá? Do 533. O caput do artigo 533 vai estar falando isso, que aplica-se a troca às disposições referentes à compra e venda, ok? As meninas já estão rápidas aqui, a Renata e a Gabriele. Então, ali na letra A vai estar falando: a coisa consignada pode ser objeto de penhora ou sequestro pelos credores do consignatário, enquanto não pago integralmente o preço. Não tem nada a ver, né, com contrato de troca. Isso aqui é um outro tipo de contrato.
né? É o contrato estimatório, né? Que é o que a gente viu na semana passada. A letra B, salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade das despesas com o instrumento da troca. Né, os meninos falaram que essa tá certa, essa realmente tá certa, ela tá lá no 533, inciso 1, tá? A letra C, a doação não far-se por escritura pública ou instrumento particular. Bom, mesmo que se fosse alguma coisa aqui, doação tem que ser feita por escritura pública, tá? Não tem nada a ver com o contrato de troca, né? Nem de venda, mas se a doação ela precisa ser feita por escritura pública ou instrumento particular. Escritura pública necessariamente se o bem for imóvel, né? Ou instrumento particular se o bem for móvel. Ok aqui, gente? Tranquilo? Vamos lá, então, a próxima, a 5. É correto afirmar sobre o contrato empresarial. Letra A. Não pertence às fontes das obrigações? Vincula contratante e terceiros estranhos à relação contratual? São sempre formais? Um acordo de vontades que visa a criação, a modificação e a extinção de relações jurídicas de natureza patrimonial? E a E, nenhuma das alternativas. Bom, gente, os contratos não pertencem às fontes das obrigações? Pertence, né? Porque contrato, na verdade, você está fazendo ali uma contratação de obrigações, né? Alguém de realizar um serviço e alguém de pagar, né? Então, tem obrigações para os dois lados. Então, toda vez que a gente analisa até a natureza jurídica lá dos contratos, né? Ele sempre tem essa questão das obrigações para as partes. A letra B, vincula contratantes e terceiros estranhos à relação contratual. Via de regra, não, tá? Então, via de regra, um contrato, ele não vincula terceiros estranhos, tá? Pode até ser que coloque uma cláusula, né? Falando que algum terceiro estranho pode estar entrando na relação e tal, mas assim, via de regra, não, é só as partes, né? Até mesmo, por exemplo, quando você, não é o caso aqui, né? Mas, por exemplo, quando a gente faz um contrato de locação, normalmente tem o contrato do quê? De fiança. Aquele fiador, ele é estranho ali a relação, se a gente for parar para pensar, né? Se a gente for parar para pensar ali, o fiador, ele é estranho na relação. Por quê? Porque ele não está alocando o imóvel, né? Ele não é nenhuma das partes, ele não é nem o locador e nem o locatário, né? Então, ele seria um estranho. Só que se tiver algum problema de pagamento, de dívida, alguma coisa desse tipo, ele o quê? Ele vai ser responsável, tá? Então, no caso do fiador, a gente não entende ele como estranho, tá? Na relação, no contrato, tá? Porque vocês podem pensar, não, mas tem pessoas que não fazem parte ali da relação, né, que são terceiros, né, e fazem parte do contrato, tá? Então, mas é porque daí a gente também vai ter o contrato de locação e o contrato de fiança, e eles são contratos distintos. O contrato de fiança, na verdade, ele é um meio, né? Ele é um meio só. Ok, aqui, gente, os contratos são sempre formais. Não, os contratos nem sempre são formais, né? A gente pode fazer, por exemplo, o contrato de compra e venda via WhatsApp, né? Via e-mail. E aí, precisa ser formal?
Não, contrato obrigatoriamente que tem que ser formal é contrato de imóvel, tá? Alguém está falando? Alguém quer falar alguma coisa? É a Rafaela? Rafaela, você quer falar alguma coisa? Ou seu microfone ligou sem querer? Tá? Então, não são sempre formais, ok? Algumas espécies de contrato exigem alguma formalidade, ok? Mas nem todos e nem sempre são todos formais, ok? A letra D, que é a certa, né? Que o contrato empresarial é um acordo de vontades que visa a criação, a modificação e a extinção de relações jurídicas de natureza patrimonial. Meus amores, isso aqui está lá no material do Gutenberg, né? No material do Gutenberg que vocês receberam, ok? Então, a alternativa certa das 5 é a letra D de dado, ok? Tranquilo aqui? Vamos para a próxima. A 6. Sobre os fatores de produção, assinale a alternativa correta. Então, ali está na letra A, capital, próprio ou alheio, contratos de financiamento, contratos de empréstimo, desconto de duplicatas e etc. Mão de obra, contratos de trabalho, contratos com empresas terceirizadas. Letra C, insumos, contratos de fornecimento de matéria-prima, contrato de fornecimento de energia elétrica, contrato de leasing, arrendamento mercantil, contrato de locação comercial. Letra D, tecnologia, o famoso know-how, contrato de transferência de tecnologia e contrato de licenciamento de patentes. Gente, então todos esses tipos aqui são fatores de produção. Então eu preciso de capital, né, para abrir a minha empresa obrigatoriamente, né? Não tem como eu abrir uma empresa sem capital. Até quando você vai fazer o contrato social, você tem que colocar quanto que cada um tem de capital, né? Quanto tem esse dinheiro, porcentagem, quanto que cada um vai ter ali do capital da empresa, tá? Então, não tem como. A, B, mão de obra. Então, provavelmente eu vou ter ou empregados terceirizados, né? Para estar ou fazendo o meu produto ou revendendo aquele meu produto, né? Tá? Então, via de regra, eu também tenho que ter esse daqui. Insumos, né? Então, eu preciso comprar material, né? Insumo é que eu preciso comprar matéria-prima, né? Para eu fazer o meu produto, tá? Então, ali pode ser fornecimento de matéria-prima mesmo, né? Energia elétrica, contrato de leasing ou arrendamento mercantil. Então, você às vezes precisa financiar um veículo, por exemplo, um maquinário, para estar podendo fazer o seu objeto que você vai vender. Contrato de locação mercantil, né? Locação de máquina ou o próprio locação do mercado do local de trabalho. E tecnologia, né? Que é o know-how, contrato de transferência de tecnologia e contrato de licenciamento de patentes, tá? Então, você, por exemplo, vai contratar uma empresa para te prestar serviços tecnológicos de segurança, informática, tá? Então, tudo isso. Então, aqui na 6 é a letra E. Ficou alguma dúvida dessa número 6, pessoal? Ficou alguma dúvida dela? Eu acho que ela estava bem tranquila, porque como todas estavam certas, né? Foi tranquilo para vocês a número 6? O que vocês acharam da prova? Falem para mim aqui no chat. O que vocês acharam da prova? Estava tranquila, Gabriele?
O que vocês acharam da prova? A prova estava fácil, estava difícil? Estava tranquila, Gabriela? Tranquila, Juliana? Não tinha nada lá que eu não tinha dado ou que o Gutenberg não tinha dado. Tinha tudo no material, né? Eu tive problemas em outra turma que o pessoal estava fazendo a prova no celular e daí na hora de assinalar as questões, sabe, depois quando rola a tela para cima ou para baixo, eles o Google não, né? O sistema acabou desmarcando as perguntas e marcando respostas erradas. Eu tive uma aluna que zerou a prova por conta disso. Ela, na hora de enviar, ela não voltou, sabe, para olhar pergunta por pergunta qual que estava assinalada, e ela zerou. Então, queria deixar aqui para vocês a próxima prova, se a gente for ter que fazer. Mariana, ela zerou a prova. Ela não zerou porque eu anulei uma pergunta, senão ela tinha zerado. Né? E a prova, quando eu recebo de vocês, eu não consigo alterar. Né? Eu não consigo mexer nas respostas da prova que vocês enviaram. E daí ela ficou com uma pergunta certa porque eu anulei aquela pergunta. Então, assim, vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Quando for fazer a prova, principalmente para quem faz a prova no celular. Então, se não tiver outro jeito, tiver que fazer no celular, presta atenção antes de enviar. Teve uma aluna que falou assim para mim: eu printei todas as telas, mas se na hora de você rolar, depois que você printou, você mudou a alternativa, não tem muito o que fazer, né? Porque ela vem e a gente não altera, porque esse método é utilizado até em vestibular, né? Do Google, né? O Google Formulário. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Então, quando vocês forem fazer a próxima prova, que for fazer assim por internet, e vocês forem fazer por celular, se atentem a isso, ok? Tá bom? Para não infartar, tá? Vamos lá para a pergunta número 7. Nos contratos empresariais não se vislumbra a possibilidade de contratos gratuitos. Sobre o escopo de lucro nos contratos empresariais, assinale a alternativa correta sobre o tema. Bom dia, Adriane. Acho que foi a Adriane que entrou agora. Aqui na 7, e aí, o que vocês marcaram? Letra A. Somente uma das partes tem suas atividades voltadas à perseguição de vantagem econômica. B. Buscam sempre lucro mediato. C. Pode realizar doações gratuitas. Busca sempre a majoração de lucro. E. Pode ser realizado entre pessoa física e jurídica sem intenção de lucro. Você não vai poder assistir a aula da noite, Adriane? Manda aqui para mim, porque o conteúdo do pessoal da manhã tá um pouco diferente. Vocês estão, acho que 1 ou 2 contratos na frente. Tá bom? E aí, amores? A Gabriele já falou que marcou a letra D. E vocês, o que vocês marcaram? Falem para mim. Então, aqui, ó, somente uma das partes tem suas atividades voltadas à vantagem econômica? Não, né, gente? Nos contratos empresariais, ambas as partes querem lucrar, tá? É até uma das características dos contratos mercantis, né? Ambas as partes têm que ser sociedades empresariais. E elas
e elas querem lucro, né? As duas querem lucro, tá? Buscam sempre lucro imediato? Não. Sempre que tiver essa palavra sempre, nunca, tá? Desconfiem disso, tá bom? A letra C, pode realizar doações gratuitas? Pessoal, o contrato empresarial não entra como doação, tá? Não quer dizer que uma empresa não possa fazer doação, só que ele não é classificado como um contrato empresarial, ok? Letra D, busca sempre majoração de lucro. Isso, a letra D de dado é a correta na 7, tá? E a letra E, ele vai estar falando, pode ser realizada entre pessoa física e jurídica sem intenção de lucro. Então, tá tudo errado, né? Então, não pode ser realizado entre pessoa física e jurídica. Contrato empresarial é sempre entre pessoas jurídicas, né? E com intenção de lucro. Lá no material de vocês vai estar lá com escopo de lucro, tá bom? Beleza? Tranquilo a 7? Adriane, eu vi sua mensagem aqui no reservado, ok? Vamos lá para a 8ª, que o nosso tempo já está acabando, né? E o Zoom ele desliga na nossa cara. O artigo 996 do Código Civil diz que se considera empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. A gente se vê mais tarde, Adriane. Por nada. Até mais. Beijo. Marco, pode deixar. Vamos voltar lá, gente, do começo. O artigo 966 do Código Civil diz que se considera empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Sobre a questão do profissionalismo dito na lei, assinale a alternativa correta, tá? Então, a gente quer aqui sobre o profissionalismo. E aí, o que vocês marcaram nessa daqui? Tá bom. Ô, Mariane, só manda para mim uma mensagem no privado, porque o conteúdo tá diferente, tá? Do terceiro noturno. Eu estava acabando de falar isso com a Mariane. Depois você manda uma mensagem para mim no privado. Pede para o líder de turma o meu WhatsApp, ok? Letra A, Gabriele falou. Então, vamos ler. Inaplicabilidade de institutos tradicionais do direito civil, lesão por inexperiência, anulação por vícios de consentimento. Letra B, ausente a estimulação no ambiente de competição. Entende que há partes vulneráveis no contrato. Os contratos podem ser anulados por vício de lesão fundada na inexperiência. O empresário possui habitualidade e falta de experiência no comércio que exerce. Amores, então a correta é a letra A. Eu vou só falar aqui porque que as outras estão erradas, tá? Então, a ausente a estimulação no ambiente de competição? Não, tem, né, competição, né, no empresarial. Entende que há partes vulneráveis no contrato? Não, as partes são iguais. Se vocês pegarem lá no material de vocês, vocês vão ver que as partes não são vulneráveis, tá? Os contratos podem ser anulados por vício de lesão fundada em inexperiência? Não, né? O empresário, ele não pode alegar inexperiência sobre isso. Eu vou até contar o que aconteceu aqui em Maringá, não sei até se vocês ficaram sabendo, eu até publiquei no Face, não sei se eu tenho algum de vocês dessa turma no Face,
eu sei que eu tenho alguém aqui, alunos aqui do Face. A TCCC, que é a empresa que faz o comércio aqui em Maringá, que faz o transporte público aqui em Maringá, ela entrou pedindo uma indenização de R$3.800.000. O que ela alega? Que os decretos do prefeito prejudicaram ela e que ela não teve diminuiu o movimento dela lá em 84%. E que daí a prefeitura deveria pagar, né, esse prejuízo que ela teve. E é justamente isso que a gente está vendo aqui. Gente, o empresário, ele assume o risco do negócio. Ele não pode vir agora e falar, por causa da pandemia eu tive um prejuízo e eu não tinha dinheiro para pagar minhas despesas básicas. Todo mundo teve que custear suas despesas básicas. Não foi assim com todo o comércio? Agora, porque ele presta um serviço público, vai ser diferente, né? E o pior, ele fez o pedido liminar aqui em Maringá, aí os juízes aqui, os 2 juízes aqui que a gente tem da Vara da Fazenda negaram a liminar, eles recorreram e eu não consegui achar o processo, tá? Porque se eu achasse, eu ia ler, eu ia colocar aquilo público, de tanta raiva que eu fiquei. E o tribunal concedeu a liminar. Olha, Deus me livre, eu não gosto de falar esse tipo de coisa, mas eu acho muito difícil não ter rolado uma mão molhada por aí, por trás. Porque é um absurdo, entendeu? Primeiro, se ele dá uma decisão dessa, ele vai desencadear que todos os outros contratos, né, de licitação, todo mundo que teve prejuízo durante a licitação, de um contrato de licitação, ou o próprio comércio em geral, possa entrar com uma ação, né? Requerendo isso, requerendo esse direito, esse prejuízo que eles tiveram, né, por conta disso. Então, o empresário, porque a TCC é uma empresa e ela está contratando com outra pessoa jurídica, que é o município, porque o município, apesar de ser um ente público, é uma pessoa jurídica de direito público, né? E a TCC é uma empresa de direito privado, mas ambas são empresas, tá? Então, ele não pode vir e alegar nem pelo Código Civil, nem pela CLT, ele não pode vir e alegar que aquilo lá é culpa de alguém, é o risco do negócio, tá? Então, a gente consegue colocar isso aqui, ok? Bom, a 9. Há 2 teorias que explicam a dimensão da racionalidade do agente econômico na atividade empresarial. Assinale a alternativa que contém as teorias. Gente, eu cortei ali porque está faltando 3 minutos só para acabar a aula. Agora que eu vi, já é 8h37. O Zoom vai desligar 8h40. Vocês já estão com outro login aí, né? Então, a 9 é ali a letra C de cebola. Teoria da escolha racional e teoria da racionalidade limitada. Esse aqui estava bem tranquilo, né? Porque tinha lá no material de vocês. A 10. A boa-fé é um princípio aplicável aos negócios jurídicos, tido como um conceito ético da conduta. Dito isto, assinale a alternativa que contém a boa-fé utilizada nos contratos empresariais. A 10 é a letra E, boa-fé objetiva, tá? Esses outros tipos de boa-fé aí não existem para os contratos empresariais, ok? A subjetiva, né, que também está falando lá no material de vocês, mas ela não tem nos contratos empresariais, tá? Contrato empresarial, a gente só tem a boa-fé objetiva, que eu acho que é o que faltou aí na TCCC. Me desculpem a revolta, mas eu fiquei muito revoltada, até porque esse dinheiro, esses 3.800.000, sai de quem? Da gente, né? Que é contribuinte. Amores, eu vou encerrar essa daqui e já vou abrir a outra, ok? Tranquilo? Já vou abrir ali a outra, tá bom?